te bendizemos, te louvamos, glorificamos o teu nome, Deus. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Pedimos que o Senhor toque os nossos corações de maneira que a minha voz e as minhas palavras apenas ou em si mesmas não conseguiriam fazer. Eu oro para que o teu Espírito leve essas palavras aos corações e que essa palavra seja como um martelo que esmiuça a pedra, seja como fogo que queima a palha, que a tua palavra venha produzir fruto no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, temos aqui uma história incrível, maravilhosa de transformação. Nós temos o Jacó antes do capítulo 32 e o Jacó depois do capítulo 32. E é justamente a partir dessa história no Vale de Jaboque que eu gostaria de compartilhar com vocês e aprender juntamente com vocês como esse belo retrato da transformação de Jacó no Vale de Jaboque é um retrato da essência da verdadeira experiência conhecida como conversão. Não quero dizer com isso que todas as experiências de conversão são iguais, mas que podemos encontrar aqui princípios comuns ou princípios gerais para falarmos de uma conversão verdadeira. Gênesis capítulo 32, vamos ler do 22 ao 31. E diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Amém. Como eu disse, essa história é uma história belíssima em que mostra Jacó num ponto importante de sua vida. Nós temos o Jacó antes de Peniel e o Jacó depois de Peniel. Essa história vai nos mostrar que não basta dizer que crê em Deus ou orar simplesmente quando passar por alguma dificuldade, é a questão principal para nós. A questão principal é se temos essa realidade em nossas vidas. Somos como Jacó antes de Peniel ou depois de Peniel? O capítulo 32 começa com Jacó se preparando para voltar para sua terra e encontrar-se com Esaú, seu irmão mais velho. Mas ele teme Esaú porque Esaú disse que o mataria. Eu gostaria que a gente entrasse numa viagem agora, coloquem seus cintos, para que a gente entenda um pouco melhor desse contexto de como Jacó chegou aqui no Val de Jaboque e por que esse momento é tão importante, por que essa relação com Esaú também é tão importante. Se vocês forem comigo no capítulo 27, verso 41. Verso 41, nós vamos ver que Esaú odiava Jacó. 27 e 41 de Gênesis. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Para que a gente entenda melhor o porquê Esaú odiava seu irmão a partir desse momento da bênção, a gente precisa entender então o contexto maior de como essa grande história se dá. E ela se dá
com Isaac e Rebeca, casados, agora esperando ou na expectativa de terem um filho. Então eles descobrem que Rebeca era estéril. Após Rebeca orar ao Senhor, Deus concede a ela gêmeos. É o que nós vemos no capítulo 25, versos 20 e 21. Vão comigo lá, por gentileza. Gênesis 25, versos 20 e 21. Era Isaac, de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Esses gêmeos, Rebeca concebe gêmeos, Esaú e Jacó, só que esses gêmeos já brigavam um com o outro desde o ventre da mãe. Já tinha uma rixa entre os dois. Rebeca pergunta a Deus por que é que esses meninos não paravam quietos? Por que é que eles ficavam chutando, batendo? O que é que estava acontecendo naquela barriga que ela não estava entendendo? Então, Deus responde para ela no verso 23 do capítulo 25, dizendo: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Você nota que, de fato, de Jacó surge a nação de Israel, e de Esaú surge uma outra nação que fica nos montes, nas montanhas de Seir, chamada de Edom. Essas 2 nações irmãs vão ter lutas até o período do exílio. O que acontece? Jacó e Esaú nascem, os dois crescem, e logo as características dos dois começam a ficar evidentes. Esaú era caçador, peludo, cabelos vermelhos, sabia fazer um cozido maravilhoso com a caça que apanhava, e seu pai gostava muito disso, certamente. Então, Isaac tinha uma aproximação maior com Esaú. Jacó, por outro lado, era mais de casa, de ficar em casa, e com isso ajudava sua mãe. E Rebeca, então, tinha uma afinidade maior com Jacó. Um dia, Esaú veio da caça, sem nada, e estava com muita fome. Então, olha o que o verso 29 do capítulo 25 vai dizer. Esaú vai caçar, está com fome, e então, verso 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E disse-lhe: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. O que é que nós temos aqui? O termo cozinhado soa com a palavra caçador no hebraico. Então é como se o autor, ao escrever isso, estaria mostrando que a partir do verso 30, o caçador se torna a caça. Então note que Jacó cria uma estratégia para enganar Esaú. Cria uma estratégia para convencer Esaú a dar o seu direito de primogenitura. Porque quando os gêmeos nascem, Esaú vem primeiro, todo peludo, todo cheio de pelo, e Jacó, não querendo dar o braço a torcer, ou o pé a torcer, segura no calcanhar de Esaú e diz: você não vai não, quem vai sou eu. E então saem os dois juntos. Por causa disso, o nome Jacó, que significa suplantador, ou enganador, ou usurpador. Anos se passam, agora Isaac já está tão velho que não consegue mais ver nada. Ele faz um último pedido a seu filho mais velho, Esaú. Vejam comigo no capítulo 27, dos versos 1 a 4, que pedido foi esse? Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca estava ouvindo tudo do outro lado da casa, do lado da parede, ouvindo toda a conversa. E então ela trama com Jacó para que ele, Jacó, receba essa bênção da primogenitura. Vocês devem lembrar que no Antigo Oriente Próximo, o primogênito recebia a bênção da primogenitura, que era o dobro dos bens que os pais tinham. Obrigado. Que era o dobro dos bens que o pai tinha. Então, se o pai tinha uma quantidade enorme de bens, independente da quantidade também de bens, o primogênito sempre recebia
o dobro e o filho mais novo ficava com 1/3 dessa bênção. E então, Rebeca, ouvindo isso, disse, não, Esaú não pode ter essa bênção, quem deve ter essa bênção é Jacó. Mas não é porque Rebeca tinha uma afinidade com Jacó somente. Acontece que havia algo mais nesse contexto que fazia com que Rebeca quisesse que Jacó recebesse essa bênção da primogenitura. E a gente vê isso no capítulo 26, versos 34 e 35. Capítulo 26, verso 34 e 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elom, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Por que se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca? Porque eles já tinham ouvido desde Abraão que Abraão envia o servo Eliaquim para ir à terra de Padã Arã, justamente para buscar uma esposa para Isaque que fosse da mesma família, da mesma parentela que eles. Quando Esaú se casa com os heteus ou com uma eteia, ele estava desobedecendo essa regra e essa ordem que o próprio Abraão já tinha dito. E de modo que a promessa de Deus dada a Abraão, que seria dada a Isaque, estava começando a se comprometer. E então Rebeca diz, não, tem que ser de alguém da nossa família. Tanto que quando Jacó foge, Jacó vai fugir, a história logo depois, Rebeca diz para ele, Rebeca e Isaque diz para Jacó, Jacó, vá para Padã Arã, mas lembre-se de se casar com alguém da sua parentela, com alguém da sua família. Anos se passam e aí, então ele ignora essa regra estabelecida por Abraão para Isaque, no caso Esaú. Rebeca sabia fazer o mesmo prato que Esaú. Veja, não se engane, você acha que Esaú aprendeu a fazer um guisado maravilhoso com quem? Certamente com a mãe. Rebeca sabia fazer um guisado muito bom, um cozinhado muito bem. Então ela disse para Jacó, Jacó, olha, pega um dos cabritos que a gente tem, porque eu vou fazer um guisado, um cozido maravilhoso. Não chega a ser como aquele que o pastor Ricardo faz, sabe? Aquele cozido muito bom, mas vou fazer um cozido do jeito que o seu pai, Isaque, aprecia. E então Jacó pega o cabrito, ela faz aquele guisado, e Jacó começa a se perguntar, mas espera, a senhora quer que eu vá até meu pai para que eu receba a bênção, mas ele vai desconfiar que eu não sou Esaú, porque Esaú é todo peludo e eu sou todo liso, como é que a gente faz? Então Rebeca tem uma ideia, pegue um casaco daqueles de Esaú, já todo peludo para ele achar que você é Esaú, e então as suas partes de mão e pescoço, pegue a pele de cabrito e coloque sobre você. E então chega a cena, a atenção, toma conta do ambiente, a cena chega que começa no verso 18 do capítulo 27. Queria ler juntamente com vocês do 18 até o 27, do capítulo 27, para que você observe a trama, a cena do que está acontecendo, e é a partir daqui que você vai entender o porquê a briga e a rixa entre Esaú e Jacó. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. E ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Lembra que Isaque já não podia ver. Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho, como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Note que não era o Deus de Jacó, era o Deus de Isaque. Então disse Isaque a Jacó, chega-te aqui para que te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Parece que Isaque já conhecia a fama de Jacó. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, rapaz, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como a de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse, és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho. Vem cá, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te, dá-me um beijo, meu filho.
Ele se chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações te reverenciem, sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Sabe o que é mais irônico, triste ou assustador na cena? É que assim que Isaac acaba de proferir as palavras de bênção para Jacó, Esaú chega. Verso 30. Mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Esaú chega com a caça e diz: meu pai, olha aqui a comida que eu trouxe para ti. E aí Isaac fica: como assim? A comida que você trouxe? Eu acabei de comer sua comida. E então eles percebem a trama que tinha acontecido ali. Eles percebem o problema que tinha acontecido. O Esaú, na verdade, era Jacó, e a bênção que deveria ser para Esaú não era mais. Não sobrou mais nada. Então veja no verso 38, disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: olha a bênção. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. E então vem o versículo que a gente viu logo no início, o verso 41, em que Esaú passa a odiar a Jacó. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto, de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Esaú estava indignado. Como é que pode o irmão fazer um negócio desse? Eu vou matar ele. Quando Jacó descobre e percebe, porque ele sabia o irmão que tinha, quando Jacó percebe que o irmão ia realmente matá-lo, então ele decide fugir da terra de onde estava, de Canaã. E então Rebeca e Isaac lhes dá conselho dizendo: olha, vai para minha parentela. Rebeca dá conselhos dizendo: vai para minha parentela. E então nós temos toda a história em que Jacó vai a Padã-Arã, fica com Labão, se apaixona por Raquel, trabalha 7 anos por ela, e então quando nas núpcias vai ver, era Lia, a primeira, a irmã mais velha de Raquel. Então ele trabalha mais 7 anos, e então finalmente ele tem a Raquel. Nesse período de 14 anos, Jacó prospera, é abençoado, tem 12 filhos e uma filha. Ele, com tanta bênção que teve para ele, com tantas posses e tantos bens, o seu tio Labão diz para ele: olha, nós não podemos mais conviver porque você já tem posses demais, você já tem bens demais, e as coisas estão começando a ficar complicadas aqui. Você precisa partir. Então, Jacó volta para sua terra. E é justamente na volta para sua terra, no capítulo 32, que ele começa a se preparar para ficar de frente, face a face com Esaú. É claro que Jacó tem medo aqui. Sua preocupação inicial era justamente encontrar aquele que disse que iria matá-lo, seu irmão mais velho. Então, é o que nós vimos no verso 3 do capítulo 32. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Os mensageiros de Jacó vão até Esaú, falam tudo isso, e olha o que Esaú diz a Jacó, verso 6. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. O que é que se passa na cabeça de Jacó quando ouve um negócio desse? Estou perdido, vou morrer. Verso 7. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos.
Estamos no capítulo 32 agora. Este é o momento mais importante da vida de Jacó. É o momento quando ele mudará de nome, em que ele deixará de ser Jacó e passará a se chamar Israel. O momento em que o vale de Jaboque passará a ser chamado Peniel. Ele deixará de ser o enganador, usurpador, suplantador, para ser Israel, o que luta com Deus. Mas sua preocupação inicial, meus irmãos, não era essa. Ele vai voltar para sua terra e está preocupado com o que Esaú pode fazer contra ele. Esaú não aceita os presentes de Jacó e diz que quer encontrá-lo. Jacó treme na base. Então Jacó ora, mas note que Deus ainda não era o Deus de Jacó. Verso 9, e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Note que ele não fala meu Deus, ele diz Deus de Abraão, meu avô, Deus de Isaque, meu pai, mas nunca meu Deus. Ele conhecia as histórias, ele lembrava das promessas que Deus tinha dado a eles e a ele. Quando Deus apareceu a ele em Betel, ele prometeu coisas. Mas sua oração revela que Deus não era o Deus dele. Sim, ele acreditava em Deus, ele fazia orações a Deus, mas até esse ponto, você nota que ele apenas brincava com a religião. Há um momento, meus irmãos, em que é preciso mais do que conhecer a Deus por outros, é preciso ter um encontro de fato com Ele. Note, Jó, apesar de suas orações pelos seus filhos, por sua família, apesar de viver uma vida justa, íntegra e reta, no final do livro de Jó ele diz: eis que eu te conhecia apenas com palavras, mas agora os meus olhos te veem. Há uma história contada sobre a vida de John Wesley, que eu já comentei aqui algumas vezes, com John Wesley e o pastor Morável, no período do pietismo. E quando John Wesley está voltando das Américas para a Inglaterra, ele se encontra com esse pastor Morável, ele olha para os Morávios e percebe a vida devocional, a vida fervorosa que eles tinham para com Deus. E então esse pastor pergunta a John Wesley, você conhece a Jesus? Wesley responde: sim, eu sei que ele é o Salvador do mundo. Mas o pastor insiste para com ele: certo, mas você sabe se ele te salvou? Aí Wesley, acanhado, responde: eu tenho esperança de que ele morreu para me salvar. Então o pastor pergunta novamente: mas você o conhece? Eu não estou falando de ele salvar as pessoas, eu estou falando de ele te salvar. Você de fato o conhece? E então Wesley, ainda mais acanhado, diz: sim, eu o conheço. Depois, em seu diário, John Wesley confessa: eu disse que conhecia Jesus, mas eu receio que foram somente palavras vazias. Irmãos, Jesus precisa ser mais do que palavras vazias para nós. Precisa ser mais do que ideias. Nós não somos salvos por uma ideia. Nós não somos salvos por um sistema. Nós somos salvos por uma pessoa. E a não ser que você tenha de fato um relacionamento pessoal com essa pessoa, você não pode dizer que é salvo. Quem é Deus para você? É o Deus de seus pais? É o Deus de seus filhos? É o Deus de seu cônjuge? É o Deus de seus amigos? Quando é que esse Deus será o seu Deus? Você o conhece? Você o conhece? Uma marca do Evangelho que eu aprendo em Gênesis capítulo 32, nesse grande momento da vida de Jacó, é que os problemas que enfrentamos não são os problemas vitais. Os problemas que enfrentamos não são, na verdade, os verdadeiros ou os mais importantes problemas a se preocupar. Note o que está acontecendo com Jacó, ou na cabeça de Jacó. Se tão somente eu me livrar de Esaú, meu maior problema é ele. Ele disse que ia me matar. Ele disse que ia tirar minha vida. Se eu tão somente me livrar de Esaú, então ficarei livre, ficarei bem. Se eu resolver isto, minha vida estará tranquila. Não.
A Bíblia diz que nosso maior problema é o pecado que habita em nós. Estamos sob a maldição de Deus sobre a criação. Estamos sob a ira de Deus, estamos mortos em nossos pecados. Esse é o nosso maior problema. Jacó se pergunta como pode apaziguar a ira de Esaú. Mas em Peniel, Deus diz que seu maior problema não é esse. O que ele necessita agora não é de reconciliação com seu irmão, é de reconciliação com Deus. Irmãos, nós não estamos tão distantes de Jacó. Essa é a essência da nossa dificuldade. Você já deve ter dito algo parecido: se eu pudesse apenas me livrar de estar solteiro, minha vida seria melhor. Se apenas meus filhos fossem obedientes, os problemas estariam resolvidos. Se eu apenas me livrar dessa pessoa, se eu apenas me livrar desses defeitos, se não fosse essa fraqueza na minha vida, tudo estaria melhor, tudo estaria tranquilo. Podemos colocar isso em nível ainda maiores. Se tivéssemos mais riquezas, nosso mundo seria um paraíso. Se tivéssemos mais educação, mais conhecimento, mais facilidades, se ao menos nos livrássemos dessa Covid maldita, tudo estaria bem. É claro que todos esses problemas pontuais precisam ser tratados em algum momento. Eu não quero dizer que os perigos da pobreza, da falta de conhecimento, da Covid não são reais, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que mais importante e perigo ainda maior do que morrer pelo vírus é o perigo de que minha alma eterna esteja para sempre afastada da misericórdia de Deus e encontre apenas seu juízo. Seu maior problema não é Esaú. Seu maior problema é seu relacionamento com Deus. Nosso maior problema é nosso coração pecaminoso diante de um Deus santo. É justamente nesse contexto em que você reconhece o seu maior problema que Deus vai tratar com Jacó, que Deus vai tratar contigo. E a primeira coisa que você nota em como Deus trata com Jacó, ao fazê-lo perceber seu maior problema, é deixar Jacó sozinho. Verso 24. Ficando ele só. Esse, meus irmãos, é um princípio importante da conversão. Se o seu maior problema é o pecado, se você precisa conhecer a Deus de modo pessoal, você precisa estar sós com Ele. Note com que facilidade nos perdemos em nosso trabalho, em nossas ocupações. Veja com que facilidade podemos nos perder nas discussões familiares, nas discussões políticas e sociais, tanto presencialmente quanto por meio da internet. Observe como facilmente nos perdemos em nosso entretenimento e consumismo ventilados pelas propagandas da última tendência. Nesse agito, nós nunca paramos para nos perguntar quem de fato eu sou. Quem sou eu? Será que eu tenho uma alma? O que acontecerá comigo depois da morte? Essas são perguntas que você precisa fazer para si mesmo, mas você talvez esteja tão agitado de um lado para o outro, que você não consegue parar e ficar a sós com Deus. Veja, Deus tem muitos meios de nos levar a esse ponto. Deus tem muitos meios de nos levar a ficar sozinhos com Ele. No caso de Jacó, Deus o separou de suas mulheres e filhos, depois de suas posses e bens, e agora estava ali Jacó, no Val de Jaboque, no vale, sozinho. Algumas vezes, Deus pode fazer isso por meio de uma doença. Alguém pode estar levando uma vida tranquila com sua família, filhos, amigos, carreira, e isso tudo se torna sua identidade, sua vida. Outras vezes, Deus faz isso intervindo em nossas vidas, nos dando uma decepção, nos privando de alguma coisa, permitindo que a gente perca algo em que confiávamos muito. Isso tudo para tratar com você e Ele e você, ninguém mais. Uma das marcas do Evangelho é que ele é pessoal e nos faz perceber de que nada que nos agarramos nesta vida,
Nada de que nos agarramos nesta vida nos dará o que nós precisamos para sermos salvos. Nada será suficiente para nos justificar diante de Deus. É só você e Deus, face a face. Diante de Deus, você não poderá olhar para o seu esposo, olhar para a sua esposa e dizer, mas ela orava por mim. Diante de Deus, no grande dia, você não poderá confiar no que os outros fizeram por você. É só você e Ele, face a face. Segunda marca do que a gente pode chamar do Evangelho segundo Jacó, é que Deus foi quem iniciou a luta no verso 24 ainda. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Algumas observações textuais aqui para que a gente entenda melhor esse texto. Primeiro, o autor chama homem porque coloca a perspectiva de Jacó no início da luta. No final da luta, o entendimento de Jacó não era de que ele estava lutando com um homem, mas de que ele realmente estava lutando com Deus. Você nota isso no verso 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Tudo indica, irmãos, que aqui era o anjo do Senhor, que com características divinas, hoje entendemos como sendo Cristo pré-encarnado, que apareceu a Jacó. A segunda observação que a gente tem que fazer aqui é com relação à ideia de lutar, porque às vezes as pessoas perguntam, mas como é? Como assim? Deus lutou com Jacó? Como é que é isso? Alguém lutou com e ainda venceu? Que conversa é essa? Primeiro, essa não é uma palavra comum para lutar. Na verdade, em todo o Antigo Testamento, as únicas vezes em que essa palavra aparece, essa palavra para luta aparece é aqui, que é a palavra avak ou abak. E o autor faz isso de propósito, justamente para fazer um link e ajudar de forma didática as pessoas lembrarem desse momento importante. É como se o autor colocasse assim, Jacó, Abac, Jaboque. Lembra o val de Jaboque? É onde ele está. Jacó, Abac, lutou. Então, Jacó, Abac, Jaboque. Parece um trava-língua isso aqui. Mas a ideia é justamente para que você lembre de que esse momento é um momento importante da história de Israel, da história bíblica. Segunda coisa que a gente tem que observar é que essa palavra só aparece 2 vezes e aqui, essa palavra sempre apareceu na forma que a gente pode chamar de médio-passiva. A gente não tem no português a voz média, mas ela pode ser entendida como algo reflexivo, mas ela também pode ser vista numa forma passiva. Então a ideia, pelo menos a minha interpretação de Deus lutando com Jacó e de Jacó lutando com Deus, é de que Deus luta de forma passiva, como se Jacó estivesse segurando Deus, e Deus ou o anjo do Senhor, como você quiser colocar, e Deus estivesse tentando se sair de Jacó, e Jacó segurava Deus, e é justamente a esse movimento, a esse evento, é que se dá a ideia de luta. Por que eu estou dizendo que a luta aqui com Deus era Deus sempre passivo, recebendo a ação de Jacó, em que ele segurava a Deus ou ao anjo do Senhor? Porque a única vez em que o Senhor foi ativo nessa luta, olha o que acontece no verso 25. Vendo este que não podia com ele, ou seja, Jacó estava segurando, ele queria sair, Jacó segurava, apenas tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então note que se fosse Deus ativamente lutando, coitado de Jacó, já era. Então a ideia é mais de perseverança. Então a ideia de Jacó lutando com Deus é de Jacó persistindo com Deus, perseverando com Deus, segurando Deus para que ele não vá embora, para que ele não saia. E isso faz sentido porque no verso 26... O Senhor vai dizer, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se me não abençoares. Então a ideia aqui é de uma resistência, de uma luta de resistência. O anjo quer ir, o Senhor quer ir, e Jacó está segurando, você não vai, eu não vou te deixar ir. Esse é o tipo de luta. Agora, o que aconteceu no Vale de Jaboque não foi resultado da ação de Jacó. Deus mesmo veio até ele. Como eu disse, Deus tomou a ação na luta. Deus tomou a iniciativa na transformação de Jacó. Não foi Jacó que decidiu passar a noite procurando Deus.
Ele estava preocupado com outras coisas, na verdade. Deus foi quem tomou a iniciativa de ir a Jacó. Da mesma forma, uma marca do Evangelho é de que ele é essencial e, primeiramente, ação de Deus. O que faz de alguém um cristão não é algo que ele faz, é algo que Deus fez e faz em Cristo Jesus. A salvação, meus irmãos, é resultado da graça por meio da fé. Se eu trabalho para obter salvação, então ela se torna salário, não graça. Quando o anjo decidiu ser ativo nessa luta, vocês viram o que aconteceu. Quando o anjo decidiu ser ativo, ele toca na coxa de Jacó e então ela se desloca. E aqui nós temos mais uma lição sobre o Evangelho segundo Jacó. A conversão sempre leva a uma mudança permanente. Depois que o anjo foi, depois que o Senhor foi, Jacó não voltou a andar normalmente, não. Ele continuou mancando. Ficou manco. Uma segunda coisa acontece aqui que foi permanente. A primeira, Jacó manco. A segunda, a mudança de nome. Verso 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Note a permanência da transformação. Uma verdadeira experiência com Deus não é uma mera experiência emocional. As pessoas podem chorar num culto bonito, com músicas bonitas, e ter vários tipos de experiências emocionais. E ainda assim, não ter nenhuma experiência real com Deus em Cristo. O que caracteriza uma verdadeira experiência de conversão é sua permanência. Isso não quer dizer que você não continuará lutando contra a carne e até mesmo perder para ela algumas vezes. Mas as marcas de Cristo em você te farão lembrar que você não é mais o mesmo. Que o velho Adão já morreu na cruz juntamente com Cristo e agora você recebeu uma nova identidade, um novo nome, uma nova vida. Você precisa, como Jacó, perseverar, segurar-se em Cristo e dizer como Jacó: não te deixarei. E dizer como Pedro: para onde irei eu se só tu tens as palavras da vida eterna? Amigo visitante, Deus quer mais do que te dar proteção. Ele quer mudar seu caráter. O Evangelho faz isso. Deus te trouxe aqui para que você fique a sós com Ele. E enquanto você ouve a palavra de Deus, você percebe que seu maior problema é seu relacionamento com Ele. Você tenta até oferecer coisas agradáveis a Deus, para que Ele se torne talvez propício a você, favorável a você. Mas Deus não pode aceitar. Deus não pode aceitar porque o que a Bíblia chama de pecado não é apenas agir contra Deus, mas é uma condição, um estado natural do nosso coração, que contamina tudo que nós ofertamos, tudo que nós tocamos. É como se você estivesse cheio de feridas no corpo, então você toma banho, e se for uma mulher, coloca um vestido bonito, branco, e então sai pela rua. E à medida que você está andando pela rua e você olha para o seu vestido, você começa a perceber as manchas das suas feridas no seu corpo, do seu corpo. Da mesma forma, é como se você pegasse a sua melhor ação e o seu melhor presente e dissesse: Deus, aqui está para o Senhor. E quando ele vai olhar aquele presente que parecia algo bom, todo contaminado por causa do pecado. É como se estivéssemos contaminados com um vírus, pense aí no Covid, que é algo mais atual, e então você tentasse oferecer um presente a alguém com suas mãos, espirrado, pega o presente e então entrega aqui o presente para você, que coisa boa. Deus vai dizer: eu não aceito, eu não vou aceitar. Porque Deus é santo, Deus é puro, Ele não pode conviver com o pecado, Ele não pode conviver com o que é mal, e nós estamos o tempo todo vivendo em maldade, em rebelião contra Deus. Mas Deus, Efésios 2:5, mas Deus, sendo rico em misericórdia e com seu grande amor com que nos amou,
vendo que você não conseguiu ir até Ele por seus méritos, Ele toma a iniciativa de vir até você, na pessoa de Cristo. Ele quer deixar uma marca em seu coração e te dar um novo nome, uma nova identidade, uma nova vida. Tudo que você precisa é de arrependimento e fé. Arrepender-se de viver em rebelião contra Ele, numa busca por autonomia em vez de dependência e submissão ao próprio Deus. E fé naquilo que o mesmo Cristo fez na cruz. É crer que a morte de Cristo foi também a sua morte e você morreu juntamente com Ele para o mundo e para si mesmo. E é crer que a ressurreição de Cristo foi sua ressurreição e você vive juntamente com Ele para uma nova vida. É para isso que Ele te chama hoje. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela marca ou pelas marcas que o Senhor tem colocado em nossos corações, pelas marcas permanentes que o Senhor tem colocado no coração daqueles que são teus. Eu oro para que o Senhor os ajude, os fortaleça, os abençoe na graça. Mas eu também oro por aqueles que ainda não têm essa marca, mas que foram tocados em seus corações essa noite. Aqueles, meu Deus, que têm reconhecido a sua pecaminosidade, reconhecido o quanto tem se afastado de Deus, reconhecido o quanto tem se tornado alheio à tua palavra, alheio às tuas promessas, alheio à tua presença. Eu oro por esses, meu Deus, pedindo que o Senhor abra seus corações, abra suas mentes, para que o Senhor os encontre a sós, o Senhor e eles mudem o nome. Eles mudem o nome, dando a eles, meu Deus, uma nova identidade, uma nova vida, dando a eles um novo coração. Oramos, meu Deus, por transformação. Oramos para que o Senhor faça ainda hoje o que o Senhor fez na vida de Jacó. Não exatamente da mesma forma, mas de um modo que não seremos mais aquilo que éramos. Em nome de Jesus. Amém.